De uma promessa fracassada no maior clube do mundo a um verdadeiro craque na liga de futebol mais competitiva do planeta. Parece que só quando seu talento foi colocado à prova, Martin Odegaard mostrou ao mundo que ele não era uma enganação e acabou se tornando um dos principais nomes da liga inglesa e um verdadeiro maestro no meio-campo do Arsenal. E apesar de estar vivendo um sonho atualmente, há pouco tempo atrás ele quase viu sua carreira sendo destroçada pelo Real Madrid. Mas como o maior time do mundo, com a estrutura mais incrível que podemos ver, conseguiu tal proeza? Bem, eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Eu tenho a liberdade de dizer que o Real Madrid é o maior time do mundo. Entra ano, sai ano e eles continuam sendo competitivos e protagonistas na Europa. Isso graças à sua estrutura e preparação física de primeira e eficiência nas contratações, errando muito pouco, ou quase nada. E apesar de ser espetacular em muitos quesitos, a base nunca foi um deles. Pouquíssimas grandes lendas saíram da base do clube, como Casillas e Raul são uma exceção. Porém, o time que só contratava estrelas carimbadas no mundo do futebol mudou de estratégia, graças a alguns brazucas. Primeiro, segundo fontes seguras, Florentino Pérez sonha todas as noites, matutando a possibilidade de que poderia ter contratado Neymar, mas não o fez e viu seu principal rival Barcelona conquistando tudo com o trio MSN. E mais recentemente, Vini, Malvadeza e Rodrigo. Agora, o scout dos merengues procuram jovens talentos que já demonstram uma projeção no profissional, com o objetivo de tornar dentro das suas instalações verdadeiros galácticos. E a prova disso são as contratações de Camavinga, Tchouaméni, Endrick, Jude e Bellingham. Uma estratégia notável de manter o elenco munido de craques e ainda por cima, num futuro próximo, fazer muita grana com a venda de jogadores. Mas se a estratégia é de lapidar verdadeiras joias, por que Florentino Pérez deixou Martin Odegaard, de 24 anos, o garoto que era chamado de Messi norueguês, escapar? Muitos dizem que quando o jovem chegou ao clube em 2015, na era Cristiano Ronaldo, onde o Real ainda tinha sua antiga estratégia de contratar jogadores consolidados. Só que não foi bem isso que minou sua passagem no time. Na verdade, foram 3 fatores, e um deles está relacionado a um cara amado pelos brasileiros e que até pedem na seleção canarinho. Nós já falamos de algumas promessas do futebol que não deram certo por causa de sua mentalidade. Alguns se deixaram levar pelo dinheiro, luxo e principalmente na fama que o futebol pode causar. Só que esse não é bem o caso de Odegaard. A queda iminente de Odegaard não se dá ao fato dele se deslumbrar com a vida de jogador, já que seu pai Hans-Henrik Odegaard também foi jogador profissional, depois ainda começou a trabalhar como treinador de futebol, e na verdade seu pai Hans tem um papel fundamental na carreira e no talento do canhota dos Gunners. Foi dele que Martin puxou a disciplina, e com ele aprendeu a amar o ato de treinar. Ele nunca se importou de treinar sozinho, tanto que o guardinha noturno do lugar onde treinava até o conhecia apenas pela voz no interfone. O garoto rapidamente chegou ao Strongholset, que se impressionou com suas habilidades e sua ética de trabalho. Ninguém com tão pouca idade tinha uma cabeça tão focada quanto o Odegaard, e temendo perder um jovem tão habilidoso de graça, o time fez o impensável. Avançou etapas e já o colocou em um amistoso profissional com apenas 13 anos e mesmo ele tendo apenas um contrato amador, o que quase se tornou um erro muito caro, já que ninguém menos que o Bayern já estava camperando o norueguês e o levou para Munique para treinar por 4 dias em suas instalações. Mas estranhamente o garoto acabou voltando para o Strongholset e cabeças rolaram na Baviera por conta desse erro. Nessa altura do campeonato todos já sabiam o nível que Odegaard iria atingir e o talento que foi desperdiçado ali pelo Bayern. E ao ver no que Odegaard se tornou, o Bayern abriu uma investigação interna para descobrir quem mandou o menino embora sem contrato. A ascensão de Odegaard no futebol na verdade foi rápida demais. Com 14 anos ganhou seu primeiro contrato profissional e com 15 já estava jogando o campeonato norueguês, ficando conhecido no país inteiro e até sendo convocado. E só para você ter uma ideia do quão precoce foi a carreira desse garoto, nas reportagens em que protagonizava era muito perguntado ao menino como ele lidava com o dever de casa. Felizmente esse garoto conseguiu manter a cabeça no lugar, mesmo com 25 dos maiores clubes da Europa atrás do seu futebol. Os gigantes tentaram de tudo para ter Odegaard. O United mandou até Van Gaal encontrá-lo na Noruega. O Barça o presenteou com ingressos VIP para o jogo da Champions League contra o Ajax e um tour por La Masia, com tudo pago para o jogador. Liverpool e Bayern ofereceram 4 dias de treino em suas instalações e o Arsenal enviou Arsène Wenger para um jantar com o garoto e sua família. Era corrida pelo ouro, só que dessa vez em forma de um jogador da Noruega. E nesse jantar com Wenger, o menino ficou tão nervoso que nem comeu as batatas fritas de seu prato, achando que aquilo
aquilo era um teste de Wenger. Guardiola o queria de qualquer jeito no Bayern, afirmando que ele poderia fazer do norueguês o melhor jogador do mundo, assim como fez com Messi. No fim, foi o Real Madrid quem conseguiu contratá-lo. Como? Prometendo que o jovem treinaria com o time principal comandado por Ancelotti. Quem não iria querer participar da máquina devoradora de Champions League, com Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, com Toni Kroos, Modric e companhia limitada. Mas as coisas não sairiam como esperado, e no Real Castilha ele foi comandado por Zinedine Zidane. 3 meses depois da sua chegada no clube merengue, ele fazia história, estreando na La Liga, em uma substituição lendária em que Cristiano Ronaldo saía para a entrada de um garoto de 16 anos. Mas depois desse jogo, Odegaard só foi entrar em uma partida profissional da La Liga após 5 anos. Odegaard caiu no meio do olho do furacão. Ancelotti afirmou que o norueguês foi um golpe de relações públicas. Quando o Florentino compra um jogador norueguês, você simplesmente tem que aceitar. Além disso, o presidente decidiu que faria 3 partidas com o time titular como um exercício de relações públicas. Ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas não me importo porque não era um jogador que eu pedi. Essa assinatura tinha a ver com relações públicas. Ancelotti estava meio tretado com Florentino Pérez na época e mal pensou em usar a nova contratação no time principal. E o que reforçava o pensamento eram as atuações do meia no Real Castilha. Como treinava sempre no elenco principal, Martin Odegaard não conseguiu ter uma boa conexão com seus companheiros de equipe na base, mas também não conseguia construir uma relação com os profissionais, já que nunca jogava as partidas oficiais, além de alguns terem inveja dele por seu status de promessa, treinar com os profissionais e ganhar muita grana. E mesmo quando seu querido Zidane, que lhe dava muita moral, subiu para o time de cima, as coisas continuaram iguais, já que a concorrência era quase que implacável. Um menino de 16 anos precisava competir com James Rodrigues, Khedira, Isco, com mais o trio histórico, que é indiscutivelmente um dos melhores da história, com Casemiro, Modric e Kroos. Antes de ruir sua carreira e vendo que não iria arrumar nada ali, ele solicitou um empréstimo para a diretoria. E lá foi ele para a liga holandesa, para o Heerenveen. E só para mostrar a baixa confiança que tinha no jovem, o Real Madrid incluiu uma cláusula que se o Heerenveen mantivesse no banco, eles teriam que pagar uma multa de 40 mil euros. Sua passagem por lá teria sido completamente esquecível se não fosse uma lesão no metatarso. Tentando novos ares novamente, o Real decidiu emprestá-lo, só que dessa vez para o Vitesse. E ali as coisas começaram a mudar. Em 39 partidas, Odegaard marcou 11 gols e deu 13 assistências, se tornando o jogador do ano no clube. E depois foi emprestado para a Real Sociedad, onde fez outra temporada excelente, tendo 16 participações em 36 jogos, ganhando a Copa do Rei. Imediatamente, Zinedine Zidane pegou seu telefone e ligou para o norueguês, falando que agora tudo seria diferente, ele teria então mais oportunidades. As coisas até poderiam mudar, mas após se machucar 2 vezes e perder mais de 1 mês, o meia voltou a estaca zero. Ele estava mais uma vez fora dos planos do Real Madrid, mas mesmo lesionado, ele nem teve muito tempo para pensar na sua carreira, já que Mikel Arteta o ligou para apresentar o projeto dos Gunners. E reza a lenda que é impossível sair de uma reunião com o técnico e não acreditar em tudo o que ele diz. Os Gunners então contrataram Odegaard por empréstimo e a única coisa que Arteta fez foi dar espaço para esse grande talento brilhar. E como funcionou, o norueguês até mesmo se tornou o líder do elenco mesmo sendo tão jovem. Dessa forma, o clube nem ficou com medo do escorpião no bolso e pagou logo 40 milhões de euros por Martin Odegaard. E se você assistiu essa Premier League, você sabe do que eu tô falando. Eu não sei como pode existir um jogador assim, clássico, refinado e moderno, habilidoso de veras e com uma visão de jogo privilegiadíssima. Odegaard coloca a bola onde ele quer e bota o ritmo do jogo que ele desejar. Martin Odegaard deu realmente a volta por cima e está correspondendo mais do que a altura de toda aquela expectativa que havia sido criada dele na base. E apesar do Arsenal ter deixado o título escapar de maneira trágica, o meia parece estar muito confortável no time londrino. Sua evolução é clara e com um elenco recheado de jovens craques, tudo aponta que Odegaard está liderando o Arsenal para ser um time do primeiro escalão novamente. Detalhe que tudo isso aconteceu em sua vida e ele tem apenas 24 anos. Então isso quer dizer que ele tem muita lenha para queimar. E definitivamente eu não duvido da capacidade de Odegaard se tornar um dos melhores jogadores dessa geração. E lembrando que ele é companheiro de seleção de Haaland. E agora eu quero saber a sua opinião. Será que o Odegaard consegue se consolidar como um dos melhores meio-campistas do mundo? E será que ele e Haaland estão preparados para causar um estrago com a seleção norueguesa? Deixa aí nos comentários. Eu sou o JR e te espero no próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!